Fala pessoal, tudo bem? Tô sentado, aqui é uma situação diferente, porque na reta final do ano, a gente do Esporte Goiás vai fazer uma edição especial de entrevistas com os presidentes dos clubes do nosso campeonato maranhense, o IAP, o Motoclube, o Sampaio Correia, o Cordino, o Tuntum, o Juventude Samba, assim, todos os times que vão participar da nossa elite do futebol, porque tiveram uma temporada cheia, alguns times com mais calendário do que outras, mas também não deixam de ter desafios, não deixam de ter o que contar. Então, essa sequência de entrevistas nós vamos rodar agora no final do ano, para a gente entender o que foi essa temporada dos clubes da nossa elite do futebol e também saber como será, né? Qual que é a expectativa da diretoria e principalmente de quem vai estar comandando dentro das quatro linhas ali os times para a temporada de 2022, que promete para todos os times uma grande temporada, na verdade, com grandes competições acontecendo durante o ano de 2022. E o nosso convidado para a primeira entrevista dessa sequência de especial é o Guilherme Freitas, né? O presidente do IAP, o DFG, já está aqui com a gente. Ô Guilherme, muito obrigado por ter aceito o convite e bom dia. Bom dia, bom dia. Eu te agradeço mais uma vez o espaço aqui, tá podendo falar um pouco também do IAP, né? E agradecer o convite. A gente vai começar do início da temporada, né? O IAP não é a primeira vez que disputa o Campeonato Maranhense, mas a gente sabe que deu uma pausa por alguns anos. E agora com a nova administração, com você à frente, assim como seus outros sócios que fazem parte do processo, tomaram o IAP e já colocaram o IAP com certeza no patamar de igualdade com todos os outros clubes do estado. Não à toa, já na primeira participação do Campeonato Maranhense, já conseguiu chegar até as quartas de final. Um time que, inclusive, boa parte de quem acompanha o futebol e da imprensa não acreditou tanto no início, por ter aquele trabalho principalmente de base. Então conta pra gente como é que foi esse início de Campeonato Maranhense, né, depois de ter conseguido jogar a segunda divisão, ter conseguido acesso à Série A e disputar com os principais times do estado. Sim, com certeza. A gente pegou até um susto, né? Porque o nosso planejamento, até à frente do IAP, é um ciclo de 4 anos. A gente tem como meta, em 4 anos, botar o IAP numa Série D ou numa Copa do Brasil. Só que as coisas foram acontecendo muito rápido, né? Em menos de um ano, a gente conseguiu acesso para a Série A do Maranhense, ganhar tudo na base, né? Que é nosso principal foco, né, no início, era fazer base aqui no futebol maranhense, que não tem, né? Assim, e formar jogadores, né? Nós somos reveladores. Os clubes daqui revelam, mas não formam. E a gente trabalha dessa forma, para formar e tudo. Então, assim, foi tudo muito rápido. Obviamente, jogando a Série A, a gente, no começo, foi bem difícil. E principalmente depois da estreia, que a gente estreou com uma derrota lá em São Mateus contra o Juventude. Já joga um baldezinho de água fria, Joga um balde, aí sim, será que vai dar certo? Né? Mas a gente foi convicto. A primeiro momento era se manter na primeira divisão, né? E graças a Deus, como tu disseste, a gente chegou na segunda fase, nas quartas de final, por um gol não passamos para a semi, e na classificação geral a gente terminou em quarto. Então para a gente foi valioso o Campeonato Maranhense e obviamente eu acho que o divisor de águas no Campeonato Maranhense foi a vitória contra o Sampaio. Sim. Que eu acho que todo mundo começou a olhar o IAP de outros olhos, com os outros olhos, né? Assim, o IAP não veio para só se manter, ele veio para Eu lembro que na época, até mesmo nas redes sociais, aconteceu assim, o IAP começou perdendo a competição na primeira partida, aí foi ali mostrando, né, uma plataforma de jogo, uma consistência dentro de campo mais interessante, e aí veio o jogo contra o Sampaio. E aí todo mundo falou assim, contra o Sampaio, pô, o Sampaio vai passar por cima do IAP. E o IAP vai lá e consegue ganhar do Sampaio Correia. Então, assim, a coisa mudou completamente ali, né? Completamente. De todos os jeitos, né? Mas, obviamente, as últimas partidas da primeira fase já começou a ter essa mudança, né? Mas o início foi sofrido justamente porque a gente da diretoria, a gente confia muito no trabalho, no planejamento que está sendo feito, 2 anos, né, de planejamento. Sim. Mas assim, ouvir na rádio, ouvir na TV, o IAP vai brigar para não cair. Né? Então assim, é que nem eu falo, deixa eu falar, a gente tem que demonstrar jogando com o trabalho do dia a dia e graças a Deus a gente chegou longe. Como eu aviso, por causa de um gol a gente não chegou numa semifinal.
E assim, tudo no tempo certinho de Deus, a gente não se lamenta. A temporada começou dessa forma, vitoriosa dessa forma no profissional. Acredito que a gente atingiu todas as expectativas necessárias. Aí o IAP começou, né, a tomar aquela forma, começou a realmente, aí os outros times começaram a olhar e falar assim, opa, o IAP também não vai mais brigar para cair, o IAP está chegando para disputar uma vaga ali nas fases finais da competição, né, do Campeonato Maranhense, que inclusive já mudou o formato, né, anteriormente classificavam 6, né, os 2 primeiros já iam direto para a parte semifinal, e aí o IAP conseguiu classificar entre as outras posições ali na quarta colocação. Conseguiu chegar à segunda fase. E aí, quando chega numa segunda fase de Campeonato Maranhense, que já superou totais as expectativas, inclusive da diretoria, porque eu me lembro que a gente trouxe o Guilherme aqui antes do início da competição, e a gente perguntou, foi bem sincero na entrevista, ô Guilherme, quais são os objetivos do IAP na competição, no Campeonato Maranhense? E ele foi bem claro com a gente, falou assim, ô Gaudêncio, nosso objetivo não é só disputar, a gente forma jogadores, mas nosso principal objetivo é não cair para a segunda divisão. E não só não caiu, como chegou a umas quartas de final. E como é que foi aquele jogo, aquela atmosfera de jogo, que há um tempo o IAP não vivia isso, havia anos que o IAP não sabia o que era aquela ansiedade por disputar alguma coisa maior, né? Porque o IAP, a gente lembra que passou um tempo parado, e o Guilherme com seus sócios ali conseguiram botar o IAP numa outra situação no estado do Maranhão. E aí chega numa quarta de final que você é acostumado a disputar na sua carreira, né? Passou por diversas situações dessa. Como é que é, né, para conversar, principalmente, e o detalhe do IAP é que é um time muito jovem. É um time que tem uma média de idade muito abaixo do restante dos times e mesmo assim dá dificuldade para os times mais experientes. Com certeza. Assim, a atmosfera voltou aquela ansiedade, obviamente a gente sentiu muita falta da torcida, né? Não que a gente tenha torcida, nós temos admiradores do nosso trabalho, realmente o IAP foi fundado em 2008, ainda tem alguns torcedores da Coab ali, Coatrac, que gostam demais do IAP, que nos cobram, né? Nos cobram, dentro do limite, mas nos cobram, mas assim, a atmosfera foi a melhor possível e aquele gostinho, por causa de um gol, não chegando na semifinal. Eu até brinco e assim, eu tenho amigos no moto e quando acabou o jogo, um desses amigos, eu vou falar o nome, o André Gomes, ele me liga e fala, ó, Guilherme, eu fiquei triste por não ter passado, mas vocês iam dar muito trabalho pro moto na semifinal. Assim como o Pinheiro também deu muito trabalho para o Sampaio, né? Então, assim, a gente sabe que aqui no futebol maranhense a gente tem duas potências, dois times grandiosos em história, em tudo, né? O Sampaio e o Moto. A gente respeita muito, mas o jogo é jogado. É o que eu falo para todos os meus atletas. Eu falo, ó, o jogo é jogado, é dentro das 4 linhas, a história fica do lado de fora. É ali, tem 90 minutos para dar a tua vida, para tu ter, é o que eu falo. A gente poderia, se a gente chegasse numa semifinal, numa final do Maranhense, a gente teria calendário para o resto do ano. Então isso é garantia de segurança financeira para o atleta, planejamento na carreira de cada um. E como tu disseste, um time novo e um time formado só por maranhense, né? A gente foi bastante criticado por isso também. Ah, mas jogador maranhense tem vícios, tem aquilo, tem aquilo. Sim, mas o nosso estado é um celeiro de craques. Nossa, diversos. Diversos. A gente roda interior, a gente vem com 2, 3 jogadores de lá. Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente tem essa paciência, né? Lógico, a gente não tem a torcida de massa como o motoclube para cobrar. A gente consegue trabalhar, né? Se errou, beleza. A gente faz de novo, faz de outra maneira. Mas a idade média do Campeonato Maranhense foi de 21, 22 anos, não passou disso. Lógico que tinha uns jogadores experientes que a gente precisa para dar bagagem, né? O equilíbrio para os mais novos. E também ingressando vários jogadores da categoria de base, que é o nosso principal foco também, né? Que é botar a base para ter a rodagem, né, suficiente para, quem sabe, despontar aí no cenário do futebol. Inclusive falando da base, a base do IAP vai jogar não só a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas também a Copa do Nordeste, porque já estão cansando de levantar título aqui no estado da base. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem a Copa FMF também, a base do IAP, né? Como é que é levantar tantos títulos na base aqui do estado do Maranhão.
De volta com a entrevista com o Guilherme Freitas, agora para falar da última competição do ano, né, que os times participaram, a Copa FMF, que eu acho que com exceção do Campeonato Maranhense, ou se não deve se equiparar ali na condição e na ânsia que os times têm por conquistar, porque dá uma vaga na Copa do Brasil e também uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D e, com certeza, o IAP, Guilherme, visava muito essa vaga da Copa do Brasil. Eu acho que assim, todos os times já entram sabendo que é a Copa do Brasil, porque financeiramente é uma competição que soma muito com o clube. São basicamente, aproximadamente R$600 mil de primeira fase de start, né? Ou seja, tem um início de temporada muito tranquilo o clube que vai conseguir arrecadar um valor desse na competição. Com certeza, com certeza. A Copa do Brasil tem essa vantagem, né, do poder financeiro e também a oportunidade também de pegar um time, né, de um pote ou grande para ter público, né, o retorno do público, fazer bilheteria, mas é uma garantia também financeira para tu planejar o ano seguinte, né? 600 mil daria para a gente fazer um grande campeonato maranhense, né? Daria para a gente estar brigando com os grandes clubes daqui do nosso estado, né? Que a gente sabe que o campeonato maranhense do ano que vem vai ser muito forte, vai ser muito bom, ao mesmo tempo muito forte. Aí a gente deu uma antecipada, falou da Copa do Brasil e não veio, mas teve o início da competição, que aí voltou com o técnico Zé Augusto, né, que veio fazendo um trabalho interessante no Motoclube de São Luís, saiu por problemas internos, teve as portas abertas no IAP, até porque é um excelente técnico do nosso estado, e ele conseguiu montar um time que chegou mais uma vez ali próximo, né, ficou na semifinal da competição. E como é que foi essa montagem do elenco e principalmente a escolha dos jogadores acima da idade? Como é que passou, qual foi a ideia da diretoria aliada à comissão técnica? Né? A ideia foi a mesma do Campeonato Maranhense, né? Se fosse usar os 3 acima, que fosse com alguma experiência e vantagem para ajudar os jovens, né? Agora no elenco da Copa FMF a gente tinha 9 jogadores da base, né? E da base a gente trouxe o Mimica, né, para zagueiro. Inclusive, diga-se de passagem, teve muito torcedor do Motoclube que ficou chateado com o IAP, porque existia uma possibilidade do Mimica jogar a Série D pelo Motoclube. Sim. Não aconteceu por acordos financeiros, né, desacordos financeiros, na verdade. E poucos meses depois, aparece no IAP como zagueiro. Aí o torcedor fica louco. Pô, como assim? O IAP conseguiu trazer o Mimica e o Moto não conseguiu segurar? Verdade, verdade. E ele, por sinal, no dia da eliminação na semifinal, foi um dos jogadores, né, que mais sentiu no vestiário. Ele já voltou para o Altos, né? Ele estava de empréstimo aqui para a gente, mas existia a possibilidade dele ficar já para o ano seguinte. Sim. Com a competição nacional. Também passava, né, pela vaga na Copa do Brasil. Passava pela vaga, a gente conseguia fazer uma proposta salarial melhor, né? Lógico, não tinha como comparar com o Altos, sim, né? Mas ele queria ficar aqui, ele queria muito ficar, né? Ele sentiu muito, então as escolhas dos 3 acima foram exatamente isso. O Tibiri, que ele teve essa crescente numa base do Sampaio, já rodou apesar da pouca idade, e o Edrean, né, que já é conhecido no nosso futebol, e fez um bom campeonato maranhense com a gente. Então a gente imaginou, ele foi o vice-artilheiro do campeonato maranhense, que ele ia chegar num bom momento. Infelizmente a gente não conseguiu, né, o objetivo final. A gente fica triste, né? Eu principalmente, eu passei, a gente foi eliminado na segunda, na terça eu estava de luto. Quem me ligasse eu nem atendia. Gente, desculpa, não vou falar hoje. Mas ao mesmo tempo passa uma tranquilidade pelo planejamento que a gente vem fazendo, né? Como eu falei, a gente tem um prazo de 4 anos. Imagina em 2 anos conseguir botar numa Série D ou numa Copa do Brasil. Mas ao mesmo tempo o que mais nos acalma é que a gente acha, e pelos resultados, obviamente, que o trabalho está sendo bem feito. E o Zé Augusto dispensa comentários, ele é uma peça fundamental para engrenar a máquina aí do IAP. Aí o IAP, ele começou muito bem, né, diferente do Campeonato Maranhense, começou bem a competição, vencendo a primeira partida, apesar de um jogo difícil, muito equilibrado, mas venceu a sua primeira partida e foi somando os resultados e classificou de forma tranquila, não teve grande susto na classificação. E a gente aqui do Sport Goiás, o Tadeu também, o Tadeu havia colocado o Tum-Tum e o Juventude como os principais favoritos da competição. Eu havia colocado o IAP e o Juventude Samas como favoritos da competição. E aí veio um jogo, IAP, Tum-Tum, Tum-Tum e IAP. E assim, o jogo que
na casa do adversário foi muito duro, foi um jogo difícil realmente. E em casa, perder nos últimos minutos, cara, é complicado. Eu não imagino. Eu acho que o jogador sente, com certeza, o técnico sente, mas eu acho que um dirigente, o presidente do clube, que assim, é o pai daquela criança ali, deve sentir de uma forma surreal. O gol saiu aos 47 minutos do segundo tempo, depois de um cruzamento ali na área, né, meio despretensioso, e acabou que o cara achou aquela cabeçada ali, conseguiu marcar o gol, e ali, assim, não tem o que falar, né, eu acho que o time mesmo desaba naquela hora, a comissão técnica. Como é que foi aquela partida, principalmente a de volta, né, que foi em casa, no estádio Nilzinho Santos, como é que foi o clima, a partida? Conta pra gente essa experiência de quem não consegue entender, às vezes, o que está acontecendo. Com certeza, mas o principal, eu acho que o que a gente perdeu a semifinal foi no jogo da ida, né, lá em Tuntum. Até mesmo porque a gente teve um gol mal anulado, teve uma expulsão também que não existiu. A arbitragem ali foi, no mínimo, complicada. Não é né? à toa que o nosso departamento jurídico, assim como aconteceram alguns erros no Campeonato Maranhense, eles são bem ativos. A gente entrou com representação contra o trio de arbitragem. O Tuntum alega também uma situação de um gol anulado, anulado, mas o Bandeirinha até se defendeu depois, que o rapaz que fez o gol não era que estava impedido, era um outro que participou, enfim. Mas ali a expulsão foi mais sentida porque o jogador que foi expulso, o William, era peça fundamental no ataque. O William, atacante, né? Atacante. Então, o jogo da volta, até comentei com o Zé Augusto antes do jogo, cara, a atmosfera estava boa, mas ao mesmo tempo a gente podia precisar do jogador que estava ausente. Infelizmente, no começo do jogo, botamos uma bola na trave em menos de 2 minutos, o Gustavo, zagueiro, também foi numa cabeçada. Eu falei, cara, se a gente fizer um gol até os 20, 25 minutos, a gente, com todo respeito ao adversário, a gente consegue golear. Porque assim como eles jogaram lá no Tuntum, fechados, eles vieram mais fechados para São Luís. Até brinco, eu sou muito estudioso, né? Mas eu estava vendo, o jogo lá em Tuntum, a formação do Tuntum era 3-6-1. Né? Era só meio de campo, 3 zagueiros e uns correndo que nem doido lá na frente. Inclusive, a título de comentário, né? Foi a formação tática, a escalação mais diferente de todos os outros times que disputaram a Copa FMF. Ele ia apenas com 3 defensores ali e depois povoava o meio de campo e povoava também o ataque. E ver como o futebol tem dessas, né? E mesmo assim, deu certo ao ponto de chegar na final e levantar o título. Então, mérito ao técnico Danilo Brito, que apostou na sua plataforma de jogo, conheceu os seus adversários, mas assim, não é com qualquer time que dá certo. Com certeza. O Danilo é um grande profissional, um grande treinador, estrategista, né? A gente respeita. Perdemos. O que mais doeu, porque se fosse pegar um gol no primeiro minuto da partida, é totalmente diferente do pegar no último lance. A gente já está se preparando para os pênaltis. E saiu aquele gol, infelizmente. Aí o IAP, né, teve uma boa temporada, participou de competições de forma muito competitiva, inclusive, chegando à semifinal da Copa FMF, também chegando nas quartas de final do Campeonato Maranhense, encerra a temporada com a Copa FMF e agora já pensa diretamente no Campeonato Maranhense. Então, assim, pra gente finalizar esse bate-papo, foi muito legal, muito divertido. Mais uma vez, obrigado pela participação. O que se imagina da temporada 2022, quando começa, né, efetivamente a pré-temporada, sendo que o Campeonato Maranhense começa no final do mês de janeiro, no dia 20, dia 22 mais ou menos. O que imagina, né? O que esses admiradores do IAP, né, podem esperar do IAP, quanto a calendário também? Técnico Zé Augusto continua, não continua? Então, o planejamento continua, tá? Já vou adiantando, a comissão técnica é a mesma, o Zé Augusto está com a gente até o término do Campeonato Maranhense e depois a gente senta, obviamente, para conversar. Porque passa por resultado também, Passa por resultado, né? E assim, a nossa apresentação é dia 3 de janeiro, a gente tem 17 dias para a estreia, que é dia 20, né, contra o Sampaio. Né, no Castelão, já começa bom. Assim, o que todos os admiradores do IAP podem esperar é que não vai faltar dedicação, né, não só dos atletas, mas da gente, da direção aqui. A gente está trabalhando para formar um time mais competitivo, renovamos com alguns atletas que estavam na FMF, né, a gente está esperando algumas negociações dos jogadores que estão indo para a Copa São Paulo,
que a gente já vai lançar vários no Campeonato Maranhense. Por sinal, o nosso goleiro, que estava na base ano passado, é o terceiro goleiro do Sampaio. Então, assim, o trabalho da base continua sendo bem executado e está vindo alguns reforços, né, que é justamente para encorpar mais o time. A estrutura, né, do campeonato, agora que ficou 2 turnos, nosso grupo do primeiro turno está muito difícil. É o famoso grupo da morte, Juventude Samas, o Pinheiro, o próprio Sampaio. Ao mesmo tempo pode ser bem difícil, mas se a gente estrear bem, a gente já pode encaminhar uma classificação. Sim. Então, assim, a gente está esperançoso, lógico, com os pés no chão. Nosso primeiro objetivo continua sendo permanecer na elite do futebol maranhense. Mas eu acredito que o nosso time vai ser mais competitivo do que foi no ano de 2021. Então, Guilherme, uma excelente temporada para o IAP. Eu acho que a gente aqui do Esporte Goiás, a gente torce pelo esporte, não independente de quem vai ganhar ou não. Igual eu acabei de falar do Tum-Tum, com uma plataforma bem diferente de jogo, conseguiu vencer, e isso é mérito total ao presidente do Tum-Tum, que acreditou no técnico Danilo Brito, no próprio técnico também Danilo, que acreditou no seu próprio trabalho, que o IAP chegue muito longe, que realmente dê muito trabalho para os times grandes, dê trabalho para o Moto, para o Sampaio, para o Juventude, para o Pinheiro, para todo mundo. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite e uma excelente temporada de 2022. Eu que agradeço, Caldense. Estou sempre à disposição aqui, ainda mais para falar de futebol. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando hoje por aqui. Amanhã a gente volta com mais uma entrevista especial.